Graça, misericórdia e paz da parte do Eterno a vós todos e do seu amado e unigênito Filho Cristo Jesus. A honra, o poder, a glória e o louvor a Ele para todo o sempre. Quero compartilhar convosco na manhã deste sábado uma palavra no Evangelho, na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 6, que diz assim: mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Sob o tema graça, a palavra de vida, quero compartilhar convosco uma mensagem do apóstolo São Paulo aos gentios, à igreja que foi comprada com um precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Queridos, o Evangelho da graça de Deus, ele nos faz andar em novidade de vida. Sabe por quê? Porque nós nos sujeitamos à autoridade de Cristo. Essa é a diferença do Evangelho da graça de Deus para esse Evangelho que se pregam na maioria das instituições religiosas ou denominações, como queira. E então a graça nos leva a nos sujeitarmos a Cristo, a colocarmos Cristo como centro de tudo, como referência na nossa vida. Nos leva a exaltá-lo, a glorificá-lo, a bendizer o seu santo nome e engrandecê-lo, porque somente ele é digno de tudo isto e de todas estas coisas. No Evangelho da graça de Cristo, nós temos ele como uma autoridade. Ou seja, ele é o cabeça, ele é o centro. E nós nos rendemos à sua palavra. Nós no Evangelho da graça de Cristo, nós não nos rendemos aos preceitos dos homens, dentro das instituições religiosas ou denominações, como queira. As pessoas estão presas a esse sistema perverso e mau que atam fardos pesados sobre os ombros das pessoas, quando os seus líderes com o dedo não querem movê-lo. Sabe por quê? Esse evangelho perverso e mau que nós vemos dentro de muitos desses lugares, eles têm seus interesses e suas conveniências. Esses lugares são cheios de dogmas, esses lugares são cheios de rituais, esses lugares são cheios de liturgia. Eu já fui criticado por pessoas, até pessoas que me conhecem, de dizer que eu estou criticando muito o sistema religioso, que eu estou pregando muito contra as denominações. Eu não tenho nada contra as pessoas que lá convivem, que lá frequentam, mas eu prego sim contra a maneira e a forma desse sistema agirem. Porque esse sistema levam as pessoas a endeusá-las, esses líderes religiosos. E é isto que eles querem, além de outros interesses e conveniências que nós bem sabemos que são os recursos financeiros ensinados e pregados por eles, a fim de levar as pessoas a uma vida de bênçãos, segundo eles, na área financeira, aqui nesta terra. Quando a palavra diz que nós não devemos juntar tesouro aqui na terra, que nós não devemos nos prender às coisas desta vida, quando a palavra nos leva a pensar nas coisas do alto, nas coisas de cima, nas coisas de Deus, a viver sob os cuidados, sob a proteção de Deus, a não nos preocupar com o dia da manhã. E se o dia da manhã vier, Ele cuida de nós, porque somos seus filhos, e um pai jamais abandonará os seus filhos.
Esse é o evangelho da graça de Deus. Esse é o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Creia nisso, ande por fé e não por vista. Confie 100% na palavra de Deus. Ande por fé e Deus, por certo, cuidará de você. Aonde há essas liturgias de cultos, faz com que o Espírito Santo seja privado de uma liberdade. Nós já sabemos o que vai acontecer no culto do próximo domingo, da próxima quinta-feira, da próxima terça-feira. Porque são cópias, são xerox, não tem diferença nenhuma, nada muda. Já sabemos disso. Eu, durante 47 anos, fiquei frequentando essas instituições religiosas e não se via diferença de uma reunião para outra, por causa das suas liturgias, por causa das suas metodologias implantadas pelos homens. É como na Igreja Católica Apostólica Romana, as pessoas já sabem o que lá vai acontecer. E o pior, que nessas denominações chamadas evangélicas, eles ainda dizem que quem está dirigindo aquilo é o Espírito Santo de Deus. Como pode o Espírito Santo de Deus estar num negócio desse, aonde as coisas já são pré-determinadas, pré-concebidas? Faz isso, faz aquilo. Tem muitas dessas denominações evangélicas que o líder maior, que se diz o presidente, ele coloca um para dirigir tais reuniões, mas ele já determina a essas pessoas o que deve ou que não deve acontecer. Sabe por quê? Porque lá tem uma liturgia de culto dos homens. Então, nesses lugares, as pessoas são privadas de uma liberdade do Espírito Santo nesses cultos que nós vemos essas pessoas realizarem nesses lugares. Nesses lugares, as pessoas estão em busca de posições, de espaços, de destaques. Elas querem o reconhecimento e os aplausos dos homens. E não é isso que o Evangelho da Graça de Deus ensina, porque o Evangelho da Graça de Deus, quem aparece é Cristo. E nesse Evangelho pregado por eles, Cristo não tem prioridade. Sim, é um outro Evangelho que se prega, é um outro Evangelho que ensinam. As pessoas estão com muitos fardos sobre os seus ombros. São cheios de proibições e não de liberdade em Cristo Jesus, no qual Ele nos libertou. Cristo nos libertou para que sejamos livres e andemos em graça e se aperfeiçoando a cada dia e crescendo no conhecimento da sua bendita e poderosa e inefável palavra. Viver em graça é gozar dessa liberdade plena e total em Cristo Jesus. É Ele quem nos leva a esta alegria, a este prazer que é produzido em nós pelo seu Santo Espírito. Quando andamos em graça, em nós é produzido o fruto do Espírito Santo. E os frutos do Espírito Santo é o amor, é paz, é alegria, é compaixão, é benignidade, é longanimidade e é misericórdia para com os outros, para com as pessoas. E andando em graça, nós entendemos que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Não são contra as pessoas as nossas lutas. Rebatemos sim as suas ideias, as suas formas de pensar, por estarem presas a esses preceitos dos homens e muitas das vezes aos rudimentos ainda da lei de Moisés. O Evangelho da Graça,
coloca como prioridade o amor, em primeiro lugar, a Deus e ao próximo. Amarmos os nossos inimigos, amarmos uns aos outros. Ora, darmos graças ao Senhor pela vida das pessoas. É isso que o Evangelho da graça de Deus faz para conosco. Eu não tenho nada contra as pessoas que frequentam essas instituições religiosas, como até muitos dizem, me criticam por achar que eu tenho alguma coisa contra essas pessoas que frequentam esses lugares. Não, eu não tenho. O problema é que os líderes, eles colocam esses lugares acima de tudo e de qualquer coisa. Os líderes não ensinam para as pessoas que nós somos o organismo vivo, que nós somos o santuário e a morada do Altíssimo, que o Espírito Santo de Deus habita em nós, é em nós que ele faz morada, e que nesses lugares que são chamados de templos, de casas de Deus, Atos do Apóstolo 7,14 diz que Deus não habita em templo feito pelas mãos dos homens. Por que eles não ensinam às pessoas? Olha, Deus estará aqui sim quando você estiver aqui, porque Deus habita em você. Esse lugar aqui em que nós estamos reunidos ou congregando como queira, é um lugar como outro qualquer. O que faz a diferença nesse lugar é a sua presença, é quando você estiver aqui. Quando todos deixarem este lugar aqui deixa de ser um lugar aonde nós nos reunimos para adorar. E ensinar às pessoas que Deus é Espírito e que Deus está em todos os lugares, que nós devemos adorá-lo 24 horas por dia, é em casa, é nas ruas, nas praças, nos ônibus, nas conduções, enfim, em todos os lugares onde nós estivermos, devemos adorá-lo, porque Deus é Espírito e Ele está à procura de verdadeiros adoradores que adorem o Pai em Espírito e em verdade. É só isso. Cristo tem que ser o centro, Ele tem que ocupar o primeiro lugar, a primazia dele. No Evangelho da graça de Deus há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo. Esse é o Evangelho pregado e ensinado pelo apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Paulo não é um dos 12. Os 12 foram chamados para pregar aos judeus e a alguns gentios que estavam lá em Israel. Então a epístola de João, de Pedro, de Tiago, ela é direcionada, na maioria das vezes, àqueles que andavam nos preceitos dos homens e nos rudimentos da lei de Moisés. Mas Paulo não, ele foi chamado à parte por Cristo. Ele não era um dos 12 para que o Evangelho da graça de Deus chegássemos até nós, gentios. Paulo é chamado apóstolo dos gentios. E então, nas suas epístolas, Paulo tem uma palavra para a igreja, que é o corpo de Cristo, sem mácula, sem ruga. A noiva de Cristo, a sua esposa. Nós andamos, a igreja anda em graça. Ela anda sob a orientação do Espírito Santo de Deus que habita em nós. E então o Espírito Santo de Deus que está em nós, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E aí andamos na liberdade com que Cristo nos libertou. E então, para nós não há mais nenhuma condenação, porque nós estamos em Cristo Jesus. Ninguém intenta mais acusação contra nós, porque fomos justificados por Cristo na cruz do Calvário. Nós já não vivemos, mas Cristo que vive em nós. Andamos em novidade de vida. Amamos os nossos inimigos, amamos os nossos irmãos, amamos uns aos outros e não nos preocupamos em estar fazendo algo ou deixar de fazer algo para buscar a salvação. Sabe por quê? Porque antes da fundação do mundo, Ele já nos chamou, Ele já nos escolheu. Não fomos nós que o escolhemos, foi Ele quem nos escolheu. E ninguém nos arrebata mais da sua mão.
somos salvos, somos predestinados por Ele a essa salvação. Nós não somos filhos da perdição, nós somos filhos da salvação. Ele é quem cuida de nós. Nós que estamos em graça, nós não nos preocupamos com o diabo conforme ele se preocupa. Nós não frequentamos uma denominação evangélica, uma instituição religiosa como muitos frequentam. Sabe por quê? Porque tem medo do diabo e medo de ir para o inferno. Mas nós que estamos em graça, nós não temos nem medo do diabo e nem temos medo de ir para o inferno, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós cremos em Cristo Jesus. Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, Ele faz morada em nós. Por que temer aos homens? Por que temer o que eles chamam de diabo, o que eles chamam de Satanás, o que eles chamam de inferno? Essas coisas não prevalecerão contra nós, porque estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus. Então todas essas coisas é como se não existissem para nós, porque nós estamos nele e ele em nós. Queridos, eu quero encerrar. Eu quero terminar relendo novamente esse texto de Romanos 11, versículo 6, que diz assim: mas se é pela graça, já não é pelas obras, de outra maneira, a graça já não é graça. E é o que muitos nessas instituições religiosas estão fazendo com que a graça deixe de ser graça, porque elas estão numa tal obra, é obra disso, é obra daquilo, é fazendo isso, é fazendo aquilo, achando que essas coisas vão salvá-los, quando na verdade vocês já estão salvos. É só tomar posse disso, porque vocês foram escolhidos, vocês foram chamados por Ele. Vocês não têm que fazer nenhum sacrifício, porque o sacrifício de Cristo foi perfeito. Foi Ele quem fez por nós, porque Ele sabia que se nós dependêssemos de nós mesmos, nós não seríamos salvos. Então o sacrifício dele foi perfeito. Por isso que a salvação é pela graça. A graça é Cristo. Sabe o que significa graça? Favor não merecido. Nós não merecíamos e nem merecemos, mas fomos salvos pela graça. A graça é Cristo. E por uma fé que não é sua nem é minha, é uma fé que vem de Deus, para que nós não nos gloriemos. Que Ele tenha compaixão e misericórdia de nós. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz a todos. Amém, amém e amém.